E o dinheiro nada mais é do que é o valor agregado. Por isso que eu sempre pergunto para as pessoas assim, quanto você acha que você merece ganhar por mês? As pessoas colocam quantias assim astronômicas. Eu falei, então tá, por quê? Aí já vem um silêncio. Já veio o silêncio. Eu falo, ó, o valor que você merece ganhar por mês é o valor que você agrega para o mercado. Então não adianta você achar que você merece muito porque você é esforçado. O mercado não paga esforço. Se o mercado pagasse esforço, eu poderia simplesmente pagar minhas contas com esforço. Olha, minha empresa não faturou muito esse mês aqui, mas eu me esforcei muito. Ó, posso pagar imposto com esforço? Não. Só se paga as coisas com resultado. E o resultado vem de você agregar valor na vida do próximo. É isso que começa a gerar uma empresa, começa a gerar resultado. Show, cara. Perfeito, perfeito. Eu concordo, né? Porque você vê algumas pessoas que não adianta. Eu não sou um cara cômico, por exemplo. Eu não, jamais poderia trabalhar com comédia. Sim. Fazer um stand-up, porque eu iria... O que as pessoas iam dar risada de mim. Ia ficar caricato, né? Eu iria me frustrar. Mas isso não significa que eu não sou bom em algo. A pessoa só precisa encontrar no que ela é boa, né? Eu costumo também, Pedro, falar o seguinte... Tirando familiares, né? Que a sua mãe acha que todos nós somos lindos, né? Sim. Então, assim, todo mundo seria modelo, né? Exatamente. Se dependesse das mães. Mas o que o mercado diz, o que as pessoas dizem a seu respeito? Não, pô, a pessoa é uma pessoa bonita, o cara é engraçado. O que as pessoas falam de você? Já dá pra ter o quê? Um norte. Com certeza. Pô, as pessoas falam, pô, o Zanon é um cara, sempre falaram, sabe o que de mim? Que eu era mão de vaca. Tá. Então, pô... Eu, por me colocar no financeiro top, né? Sim. Porque eu sempre fui muito controlado. Meu irmão já era visto mais como um cara mais mão aberta e tal. Então, eu já vi um norte. Pô, me colocar no financeiro eu vou me dar bem. E outra coisa que sempre falavam, ele é sonhador. Desde criança, eu nunca vou esquecer. Meu pai falava... Meu pai chama Reinaldo, também sou Reinaldo, então ele me chamava de Reinaldinho. Reinaldinho é muito sonhador. Então, cara, eu falei, pô, se eu sou sonhador, né? Se eu tenho controle de finanças, assim, eu sou mão de vaca, eu posso empreender. Porque para empreender você tem que ter o quê? Sim. Visão, né? Sonhar grande, porque a gente é do tamanho que a gente sonha que a gente Exatamente. é. E também controlar aquilo, porque não adianta nada você faturar 1 milhão por mês e gastar 1,50 milhão, né? Exatamente. Eu prefiro faturar 100 mil, gastar 20 para faturar esses 100 mil e sobrar 80 no meu bolso, Com né? certeza. Então, show de bola. E o segundo pilar, na tua visão? Então, depois que você realmente conseguiu essa parte de dom e especialidade, e aí você vai ter que ser um ótimo gestor de processos. Veja bem, quando você vai montar uma empresa, você tem que ter mapeado os processos, até para você poder contratar as pessoas corretas para cada tipo de processo. E fatalmente, quando eu falo de gestão de processos, você vai ter que delinear o que a sua empresa vai precisar, de que forma que isso vai funcionar. Então você tem que ter seus processos mapeados. Quando eu falo processo, é procedimento mesmo. Como vai funcionar cada parte da sua empresa. Eu falava, mas Pedro, a minha empresa sou só eu, não tem mais ninguém. Mas sim, mas existe processo. Você tem que começar a estruturar seus processos, porque quando você for contratar alguém, já tem o processo delineado. Porque isso não acontece quando acontece com muita gente. Começa de forma desordenada, aí começa um monte de incêndio na empresa e acha que precisa de pessoas. E por muitas vezes não precisa ainda. É porque os processos estão desorganizados. Não tem isso mapeado, não tem isso delineado, princípio, meio e fim. E aí não precisa. Agora, se você precisar, ainda assim, os processos são tão primordiais pelo seguinte: quando vier alguém, ele vai fazer exatamente o quê? Ou você vai colocar mais uma pessoa para apagar incêndio na sua empresa? Não. Ele vai vir para executar essa tarefa aqui. E aí, se você não tem processos desenhados, você não consegue definir que competência você precisa da pessoa e onde ele vai trabalhar exatamente, o que ele vai fazer. E aí, o que acontece? Assim, o pequeno empreendedor, acontece muito isso. Ah, tem um sobrinho ali, que o cara é bonzinho, e põe ele para dentro. Aí tem o primo, e vem colocando. E vem colocando, e ninguém sabe muito bem o que faz. E tá tudo na cabeça do empreendedor. Então, se ele não desenhar os processos, ele não vai conseguir crescer. Mesmo se ele for único. Ó, sou eu SA, não tem mais ninguém na empresa comigo. Não tem problema nenhum. Desenhe e mapeie seus processos. Para quando precisar, que logo vai precisar, se você estiver organizado, você vai saber exatamente como colocar a pessoa em cada lugar para trabalhar. Tá? E aí, dentro de processos, você precisa ter indicadores de performance desde o primeiro dia da sua empresa.
onde você quer chegar. Você precisa ter os indicadores muito bem desenhados. Se você não mede, você não faz gestão. Você só faz gestão daquilo que você mede. Então precisa ter indicadores. E não adianta encher de indicadores. Vou ter um monte de meta. Não. Tenha poucos indicadores, mas relevantes e que você vai tomar decisão com aqueles números. Legal essa colocação. Antes de falar dos indicadores, voltando um pouquinho aí nos processos, para quem está assistindo a gente, às vezes não entende o que é um processo. Para mim, o mestre que foi assim, o cara que começou a questão dos processos foi o Henry Ford, Sim. com a linha de montagem. Se não tivesse processo, ele jamais conseguiria montar a linha de montagem de produção de veículos. Exatamente. Processo é muito simples. É um mapa que, se eu morrer amanhã, você vai ter um guia, né? Um mapa do que é que tem. Vendas, vendas a contratação. Bom, contratação tem que ter esse perfil, tal. Vai ter que ter uma empresa de seleção ou eu faço seleção interna. Isso tem que estar tudo desenhado, porque para não ficar na mão do Reinaldo, na mão do Gustavo, porque o objetivo de uma grande empresa é que essa empresa se vai perpetuar por séculos. E uma hora eu não vou estar mais aqui. Às vezes eu não sei nem se vai ser da minha família. Pode ser que vai ser vendida a minha empresa. Aliás, todo negócio um dia você escala ele para vender, né? Assim como você fez o seu. Exatamente, a melhor coisa. E vou falar, Reinaldo, assim, quando alguém for desenhar um processo da empresa, ele tem que sempre desenhar o processo olhando para a necessidade do cliente. Vou dar um exemplo simples aqui. Sei lá, restaurante Aquilo. Quero que eu mostrar o restaurante Aquilo. Aqui, por exemplo, nós estamos num prédio comercial aqui, que um restaurante Aquilo aqui vai matar a dor de muita gente. Porque vão ter vários funcionários aqui que precisam sair para almoçar, comer rápido e voltar. Eu falo assim, tem 40 minutos para comer de repente. Como é que ele vai estruturar o processo de um restaurante Aquilo? Veja bem, ele vai pensar, peraí, o que meus clientes precisam? Comer rápido, a um preço legal, né? E se eu estruturar uma fila só aqui no meu restaurante, vai ficar uma fila enorme. Peraí, e se eu tiver 4 balcões de atendimento onde as pessoas chegam e já saem rápido do outro lado? Ou seja, ele vai estruturar o processo dele de acordo com a intenção e a dor que ele quer matar no mercado. Isso que traz sucesso.